Então, pessoa, vamos de uma vez por todas dominar essa competência 3 nas redações? Minha ideia aqui com você nesse momento é estabelecer o que é necessário de fato para conseguir completar a matriz argumentativa, projeto de texto dentro das redações e realmente conseguir uma nota máxima no que diz respeito a esse critério. Talvez seja um dos mais sofisticados, já que existe um nível de conhecimento e de estruturação muito grande, mas não é impossível. Há aqui uns recursos, umas regrinhas, uns macetes que acabam garantindo que você tenha o melhor resultado possível. Eu creio que, para o que diz respeito a C3, um dos primeiros fatores de que você não pode de fato abrir mão é um projeto de texto claro e que esteja realmente conectado ao tema. Eu tenho visto muita falha em relação a isso e muitos desvios na construção dos textos dos meus alunos em relação a esse projeto fundamental. Entenda que a matriz do projeto de texto está ancorada na regra do 4. O que é essa tal regra do 4? Significa que o seu texto obrigatoriamente vai contar com 4 parágrafos. Significa que cada um desses parágrafos tem 4 frases. Isso para você conseguir garantir o resultado que você espera. Então, na introdução, é preciso que tenha um problema claro vinculado ao tema, respondendo ao tipo de problematização que ele envolve, inclusive definindo esse problema, para que nós tenhamos realmente certeza de que você entendeu a proposta, uma contextualização que situa esse problema no tempo e espaço, um posicionamento reafirmando qual é a sua visão a respeito do assunto, que já foi demonstrada e você deve repetir dos textos de apoio, e os tópicos que devem ser desenvolvidos ao longo do texto. Rigorosamente uma frase para cada aspecto desse. Ah, mas eu não posso juntar 2 desses fatores numa frase só? Não é viável eu alterar essa ordem? Vai, arrisca, tenta, coloca um ano de estudo em risco para você ver o que vai acontecer. É para fazer nessa ordem. Você não tem tempo de inovar. Nós não estamos no momento de reinventar a roda. É assim, a cobrança em torno desse projeto de texto tem se tornado cada vez mais rigorosa, vai ser o aspecto mais avaliado no Enem e é o critério mais avaliado em qualquer prova de redação que você faça pelo país. Então, trate de obedecer. Demonstre que você sabe, não que você é criativo. Criatividade você desenvolve para as artes, para a literatura. Redação é técnica. Quanto mais próximo disso aqui, maiores são os seus resultados. Da mesma forma, dentro de cada parágrafo de desenvolvimento, é sempre nessa ordem. O tópico frasal, sinalizando qual é o assunto que você vai discutir, o repertório, provando que esse tópico já foi sentenciado na ciência, na literatura, em qualquer área do conhecimento, um exemplo trazido ou não do texto de apoio, que comprova que essa situação exista, e o impacto em que você consiga retomar o tema. Isso tudo em uníssono, discutindo o tema constantemente, voltando às palavras-chave, todo momento que você conseguir lembrar na sua vida, reforçando sempre qual é a problematização proposta. Isso no segundo, isso no terceiro. Conclusão, jogo do 4. Jogo do 4 em torno da ação que você vai propor, vinculada aos problemas que você já discutiu, aqui no segundo, aqui no terceiro. A ação não é sobre o tema, a ação é sobre os problemas que foram abordados aqui. Deixe claro isso, seja específico. Qual é o agente? Que importa pouco, mas ele tem que aparecer. Qual é o modo que nós vamos executar essa ação e qual é a finalidade de ela ser executada? Quase sempre retomando as teses mais uma vez. Meus alunos têm errado mais, principalmente na articulação dessa ação dentro da conclusão. Tem sido uma das maiores falhas, considerando que essa ação precisa estar intimamente vinculada aos 2 problemas abordados aqui. Essa estrutura, esse esqueleto precisa estar claro. O tema precisa ser citado integralmente, nenhuma palavra do recorte do tema pode ficar de fora e essa estrutura da regra do 4 precisa ficar o mais explícita possível. Se ela fica disfarçada, se as frases não ficam claras nessa estruturação, se a divisão não está explícita, você já perde ponto na C3. A estrutura precisa ser muito
óbvia. Do contrário, a sua construção vai ser penalizada inevitavelmente. Então, tome muito cuidado com isso, certo? Não faça listas, mantenha cada um dos parágrafos centrado numa discussão só, uníssono nessa discussão, para que você consiga manter o máximo de resultado possível, né, dentro dessa proposta. Tá entendido? Isso é a essência. Claro, repertório nesse caso precisa ser de cunho científico ou de natureza mais elevada na matriz de conhecimento? Precisa. Não há como não dizer que a hierarquia não pesa. Ano após ano, eles acabam oscilando, em anos que cobram menos, anos que cobram mais, e certamente nós estamos num ano em que isso vai ser cobrado com mais intensidade. Demonstra que você tem repertório sólido, que tem uma matriz de conhecimento com os pés fincados na ciência. Pelo menos em um dos parágrafos de desenvolvimento, isso é vital. É preciso que você saiba as teorias com profundidade, com as mesmas palavras que elas foram ditas na origem pelos seus autores? Não. Explique com as suas palavras, mas traga pelo menos uma matriz forte para dentro do seu texto. Não é obrigatório que os 2 parágrafos contem com repertórios de natureza científica aprofundada, mas é vital que algum dos parágrafos tenha uma referência assim. O exemplo é o fator mais importante. Para tudo o que você diz, você precisa ter uma situação concreta sobre o tema vinculado ao parágrafo. Para que então um repertório funcione dentro dessa dinâmica de argumentatividade, é preciso então que você seja capaz de citar esse repertório e nessa citação do repertório deixar claro que é sobre o tema que está sendo discutido, o tema que está em voga, explicar o que significa do seu jeito, conectando as palavras do tema também, e comprovar que essa ideia realmente tem aplicação na realidade por meio do exemplo que você está construindo. Então, super importante. Pode ser que ainda, no caso do Enem, tenhamos algumas mudanças até a aplicação da prova, mas a essência é essa. Entendido até aqui? Então isso tem que ficar claro. Vamos dar uma olhada em como isso está construído em algumas redações 980 e 1000 dos meus alunos? Acho que vai te ajudar a ter uma percepção mais clara desse tal projeto de texto. Veja, por exemplo, essa redação de Dona Gabriela, uma das minhas alunas estrelinha por aqui, 980 no último Enem, uma redação 1000, na verdade, com uma pequena falha gramatical que roubou dela 20 pontos. Mas o projeto de texto foi impecável, C3 ela fechou. E olha que fechar C3 em 2023 foi praticamente um milagre. Vamos ver como é que ficou? Veja aqui, o primeiro fator que vai ser avaliado, pelo menos na introdução, é o cumprimento dessa matriz do 4, né? Vamos ver se ela tem, e principalmente se ela conseguiu trazer o recorte do tema inteiro aqui dentro. Veja só, a Constituição Brasileira, promulgada em 88, certifica que todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem restrição de qualquer natureza, o que garante uma jornada de trabalho digna e a justiça social como direitos inalienáveis no país. Por que eu já marquei trabalho aqui? Porque, se você bem lembra, trabalho era a palavra do tema, já que o tema da redação que ela fez envolveu a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido por mulheres no Brasil, né? Então, dentro do contexto já tem uma palavra do tema. Então, anota aí essa dica de ouro. Dentro de todas as frases construídas numa redação bem sucedida, aparece uma palavra do tema embutida. Então, nessa aqui, eu já tenho trabalho dentro do contexto. Legitima o contexto, inclusive, e deixa claro que o contexto envolve o tema, é a coisa mais importante. No entanto, essa cláusula democrática não é de fato consolidada, uma vez que a população feminina, trabalho de cuidado exercido pela mulher, tem sua ocupação laboral, trabalho, entendida como princípio fundamental para o seu desenvolvimento econômico e social, desvalorizada na sociedade. Reforço das palavras do tema, já carregando posicionamento. Nesse sentido, há a construção de desafios para o enfrentamento da invisibilidade
do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Tá vendo? Dentro de todas as frases da introdução que Gabriela construiu, há uma palavra do tema embutida. O esquema do 4 foi rigorosamente construído com contexto, o tema problematizado, um posicionamento claro sobre isso, dizendo que há desafios, né, para que isso aconteça, há construção de desafios, e os tópicos logo aqui adiante, nesse prisma, 2 aspectos fazem-se proeminentes. Tá vendo essa separação explícita das teses, essa estruturação? Isso aqui grita na cara do corretor, dá um tapa de cada lado, dizendo: isso é projeto de texto, eu sei fazer projeto de texto. É fabuloso fazer. Então ela resolveu dividir as teses entre a ineficiência da assistência estatal e a desumanização das mulheres. Até dentro das próprias teses citadas na introdução, tem palavra-chave do tema. Então, tanto o fato de ela ter estruturado todos os parágrafos dentro da regra do 4, quanto o fato de ela ter esmicuído as palavras do tema a todo momento, fazem toda a diferença. Ah, mas ela definiu o tema? Definiu. A ocupação laboral entendida como princípio fundamental para o seu desenvolvimento econômico e social. Tem que definir. Ela poderia ter sido mais explícita ainda na definição do tema? Poderia, igual o Caio, por exemplo, foi. Olha só a abertura da redação do Caio, outro 980 no último Enem. Entende-se como trabalho de cuidado aquele destinado a afazeres domésticos, cuidado com pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiências e crianças. Viu? Definiu o assunto. Pronto. Aqui, com essa frase, qualquer corretor, em qualquer ponta do país, entende que Caio sabe o que é projeto de texto e sabe definir ou entender a proposta que está em jogo. Aqui, ele já garante o 900 mais. Com essa frase, ele já garante o 900 mais. Porque uma das maiores dificuldades de todos os candidatos em qualquer natureza de prova é entender que tema está em jogo. A maioria não entende e escapa e viaja, né? E alucina e vai longe, esquece da proposta. Inclusive, isso aqui, essa frase prova não só o entendimento da proposta, como a correlação direta da proposta com os textos de apoio, porque o Caio não tirou isso aqui do nada, ele não inventou, ele não teve um delírio, não baixou um espírito nele soprando o que significa trabalho de cuidado. Essas informações estavam no texto de apoio, sobre o fato de trabalho de cuidado envolver afazeres domésticos, cuidado com pessoas idosas, PCDs e por aí vai. Então, trazer isso é já a garantia para a sua C3, para que o projeto de texto esteja pleno logo na introdução. E aí, claro, logo depois de definir o tema, vem o quê? Que vem? Contexto. Contexto, no entanto, constata-se uma invisibilidade desse trabalho realizado majoritariamente por mulheres, por mais que a Constituição Federal, promulgada em 88, garanta que trabalho digno é direito de todos. O trabalho de cuidado ainda encontra desafios como a não remuneração. Então aqui ele define o tema na abertura, com essa frase, definindo o que é trabalho de cuidado, e ele ainda define, que isso era a palavra do tema, o que é o desafio. Encontra desafios, que desafio? Como a não remuneração. Fundamental trazer isso. Ah, mas o repertório deles é pobre, os dois usaram Constituição. Você larga de ser aporofóbica, porque a gente não está avaliando riqueza de texto, a gente está avaliando eficiência. Não adianta você trazer autores ultra sofisticados ou o cine cult que você assistiu aí do topo da sua biblioteca cult ou de qualquer lugar cult onde você viva e não funcionar e tirar uma pífia de uma nota 600 e pouco, 700 e pouco. Adiantou o quê? A cultice que não vai te fazer universitário. Seja prático, você precisa ser prático. Vá direto no óbvio, seja simples, defina o tema e contextualize com o que é óbvio, com o que você é capaz. Não vá além do que você não consegue. Estou vendo muita gente querendo arriscar redações com alta literatura, com menções a cinema, com séries fora do mainstream. Faz isso na vida para impressionar as garotas que seja, mas na redação não é lugar para isso. Redação é lugar para ser prático. Você precisa ser óbvio. Vá direto ao que você sabe.
Aqui ambos citaram a Constituição e provavelmente conseguiram notas superiores à sua, que trouxe uma matriz sofisticada e rebuscada dentro dos textos. Simplicidade à prova, né? Porque aqui não deixou dúvida alguma para o corretor que o repertório era sobre o tema, sabe por quê? Do mesmo jeito que Gabriela fez aqui, de incluir a palavra do tema dentro do repertório, Caio fez a mesma coisa. A Constituição Federal, promulgada em 88, garante que trabalho digno é direito de todos. Você está vendo? E aí, na sequência, dentro da mesma frase, ele ainda usa a Constituição para falar do trabalho de cuidado, que é o recorte do tema. O trabalho de cuidado ainda encontra desafios como a não remuneração. Tá vendo? Isso é eficiência. Se você não consegue encaixar o próprio tema dentro da construção do seu repertório, em qualquer parte do texto, você não sabe usar o repertório. Use o repertório que você consiga fazer isso, ou do contrário, nem usa. Esse é o segredo da C3 na introdução do seu texto. Além da regra do 4, das 4 frases plenamente divididas e explícitas quanto à construção, o segredo é enfiar o tema em absolutamente tudo que você está construindo, defini-lo e problematizá-lo. Então, aqui foi o segredo. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento deles para ver como ficou? Vamos analisar nesse caso que Dona Gabriela, por exemplo, no segundo parágrafo, trouxe uma matriz que muita gente gosta de usar sobre a ineficiência da assistência estatal, do governo, né? Vamos ver como ela falou de governo? Nessa perspectiva, a ausência de ações do Estado, olha só que ela usou palavras semelhantes para evitar repetição muito próxima. Em cima era ineficiência da assistência estatal, embaixo ficou a ausência de ações do Estado. E aí no meio o tema incluído. Para reverter o contexto da desvalorização laboral feminina é fator determinante para intensificar os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Sim, ela copiou o tema. Sabe o que ela vai fazer no início do terceiro parágrafo? A mesma coisa. Outro sim, é importante mencionar que a desvalorização das mulheres na pátria cria desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Repeteco, papagaio, Gabriela Papagaia, repetiu o tema exaustivamente na abertura de todos os parágrafos, na construção de tudo que ela fez. Sabe o que ela conseguiu sendo papagaio? 980. 1000 praticamente. É assim que se faz. É assim que você precisa fazer. Repita, não tenha medo de repetir. E ela ainda foi muito sofisticada, trazendo sinônimos, nem precisava. Vamos ver a construção do repertório dela na linha 9. Diante disso, o contrato social proferido pelo filósofo John Locke assegura que o poder público, veja que dentro do repertório, ela usa a tese. Isso é um fator importante. A palavra-chave da tese, ela precisa aparecer dentro do repertório, para ficar claro que o repertório é sobre a tese que você está discutindo, para não ficar diferente a abertura com o desenvolvimento, para a cabeça não ficar diferente do corpo, para a gente não fazer Frankenstein. Então, dentro do repertório, poder público, porque na abertura do parágrafo ela falou de Estado. Olha só que bonita, né? Então, assegura que o poder público deve promover medidas em prol do bem-estar dos indivíduos. Olha que legal, John Locke nunca falou isso. A referência está toda errada. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque a questão, na avaliação de qualquer prova que você faça na vida, é sobre a coerência do que foi afirmado. Você tem a ver, sabe? Você faz sentido com o jogo de ideias do parágrafo. Não está diferente. Ela inventou um pouco John Locke aqui e se saiu super bem. Bom, vamos ver. Entretanto, o governo, a palavra-chave da tese, ignora as necessidades de uma melhora salarial e nas condições de serviços em que as mulheres são submetidas, o que as deixa impossibilitadas de usufruírem de seus direitos trabalhistas e de sua cidadania na nação. Ela explica um pouco mais o repertório, logo depois de citar. Ela vem explicando o que significa dentro do tema, para logo em seguida trazer um exemplo mais palpável, mais concreto para a situação. Será que ela vai trazer? Vamos ver. Essa realidade é comprovada
pela má remuneração da mulher no Brasil em cargos de trabalho de cuidados a crianças, a idosos e às pessoas com deficiência, o que coloca à margem da pobreza essas civis. Sabe de onde a Gabriela trouxe esse exemplo? Do Globo Repórter? Do Jornal Nacional? Da National Geographic? Não, ela catou no texto de apoio e descaradamente transformou isso em exemplo para o texto dela. Sabe o que ela ganha com isso? Tudo, tudo. Você não tem que inventar. Parou para pensar o exemplo, você já perdeu. Volta ano que vem. Traga as informações que estão na prova. Você precisa trazer os exemplos que estão lá e transformá-los em seus. É o jeito como avaliam a sua capacidade de interpretação. Então não é para você inventar a roda, não. É para você trazer para cá. Então aqui foi fabuloso o fato de ela ter trazido o núcleo da tese reforçado em todos os períodos que ela constrói. É fantástica a repetição do tema em todas as construções. Ela incluiu trabalho em todas as frases e ela expandiu a questão do trabalho para o trabalho de cuidado na exemplificação. O exemplo, quanto mais detalhado for, melhor é. E quanto mais detalhado for o seu exemplo, menos aquelas benditas lacunas argumentativas da sua correção vão acontecer. Sabe por que as suas lacunas argumentativas estão acontecendo? Porque os seus exemplos são rasos. Não são exemplos da vida, não são coisas que estão acontecendo. Não é só trazer a ideia do texto de apoio, mas trazer a vida que está no texto de apoio. As situações concretas que estão ditas lá. Então, Gabriela não se deixou levar simplesmente por trabalho de cuidado exercido por mulher, o salário é baixo. Não. Que trabalho é esse? É o trabalho cuidando de criança, de idoso, de pessoa com deficiência. Precisava fazer uma lista? Não, Gabriela, não precisava, mas foi concreto. Se ela tivesse trazido e dado mais detalhes, melhor ainda. Quanto mais detalhes, melhor. Conta que idade tem essa criança. Quem é essa criança? É a criança branca, cuidada pela mulher preta no Brasil? Essa que é mal paga? É mal paga quanto? É abaixo do salário mínimo? Às vezes nem recebe? Ganha roupa velha da patroa para servir de pagamento? É isso, olha que riqueza desse exemplo. Viaja. Quanto mais detalhado for esse exemplo, melhor é para a construção do seu parágrafo. É aí que a sua lacuna argumentativa está acontecendo. E claro, Gabriela não deixa lacunas argumentativas acontecerem justamente porque o parágrafo está inteiro em cima da mesma questão. A ausência do Estado deixando a mulher ganhar pouco. Pronto. Provou com John Locke que o governo tem que fazer, mas não está fazendo. E comprova, mulher ganha pouco cuidando de criança, de idoso, de PCD. Acabou. E aí ela fecha com o impacto disso. Via de regra, essa falha governamental, que é a tese que ela fez questão de incorporar em cada frase que ela está construindo, torna os avanços democráticos cada vez mais utópicos na construção da dignidade e da visibilidade feminina. Esse pedaço a gente já tinha feito em sala, torna os avanços democráticos cada vez mais utópicos. E aí ela incluiu a visibilidade feminina porque invisibilidade e mulher eram palavras do tema. Isso é garantia C3 total. Percebeu? Palavras do tema reiteradas, principalmente nos extremos do parágrafo. Todas as frases repetindo pelo menos uma vez a palavra central da tese. Todo o parágrafo trabalhando o mesmo assunto. Quer ver a do Caio se ficou assim? Vamos ver? O parágrafo dele foi sobre, vamos ver, vale ressaltar, a banalidade desse trabalho, e ele usou uma tese parecida com a da Gabriela, a falta de políticas públicas para esse tema. Vamos ver a banalidade do trabalho, porque política você já viu, né? Vamos lá, em primeiro lugar, é necessário aprender que, não acho necessárias essas expressões, mas ele adora, deixa, né? Não faz mal também, só ocupa espaço. É necessário aprender que o trabalho de cuidado exercido por mulher enfrenta uma banalização. Só trouxe. Lá era banalidade, aqui ele escreveu banalização. Tá, beleza, essa é a tese. Palavras do tema estão aqui. Trabalho de cuidado exercido por mulher. Beleza. Como ele vai trazer repertório para essa banalização? Nesse sentido, a filósofa, que ele acentuou no lugar errado, ficou filosofa,
A filósofa Hannah Arendt desenvolveu o conceito de banalidade do mal, no qual sintetiza a ideia de que um comportamento exercido várias vezes em um contexto político e cultural tende a ser normalizado. Normalizado é a mesma coisa que banalizado, tá vendo? O centro da tese repetido na abertura e dentro do repertório. Nesse sentido, o que ocorre com o trabalho de cuidado no Brasil, tá vendo? Palavra do tema outra vez, foi para o campo das ideias com a Hannah Arendt, volta para o campo das realidades com o exemplo. Então, o trabalho de cuidado no Brasil, pois a maioria das pessoas já se acostumaram, normalizar, banalizar, mesma história, tá vendo? A palavra tese incorporada em todas as frases. A maioria das pessoas já se acostumaram tanto a deixar esse tipo de trabalho para as mulheres que não enxergam problema nisso. Ou seja, ele traz o assunto para a realidade. Hannah Arendt fala que a gente banaliza na cultura e na política. No tema, que é trabalho de cuidado exercido pela mulher no Brasil, acontece assim, a pessoa acostumou. É suficiente? Não, não é suficiente. A gente precisa de um caso concreto, de um caso palpável, de vida. Prova disso é que muitas mulheres se veem obrigadas a não retornar para seus empregos com o fim de licença maternidade, pois precisam ficar em casa para cuidar de seus filhos. Só faltou contar onde essa mulher mora, quem ela é, dar o CPF, faltou pouco, né? Mas é específico, tá vendo? É um caso específico da mulher que fica obrigada ao trabalho de cuidado em casa, já que ela não tem quem cuida de seus filhos. Isso é um exemplo concreto. Não é a notícia do Globo Repórter. Não é o que saiu no TikTok, no Twitter, ou o dado estatístico cafona que você insiste em decorar e injetar nas redações para cafonar tudo. Não. É situação palpável, é vida, é entendimento do tema. Então tem palavras do tema incorporadas em tudo, tem palavra de tese incorporada em tudo. Consequentemente, de novo, tema repetido, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres só aumenta no contexto brasileiro, porque Brasil era parte do tema. Brasil nem precisa ser repetido com palavra do tema, mas eles repetiram para não ter dúvida, né? Tá vendo? Isso é garantia. Ambos os textos que eu estou analisando, ainda tinha o da Júlia aqui, que também tirou um mega de 980, perfeita nas construções. Quatro frases por parágrafo, 4 parágrafos na construção, tema repetido, tese reiterada, exemplos detalhados. Pronto, é o segredo. Alcança C3. A gente olha o texto, enxerga que existe um projeto, entende que o texto foi planejado, que as palavras foram cuidadosamente distribuídas para que a tese fosse realmente entendida ao longo do parágrafo, para que repertório complemente tópico frasal, para que exemplo complemente o repertório. Pronto, fecha a discussão. Monta o texto perfeito. Recentemente tive uma aluna, dona Yasmin, que tirou 1000 com as nossas corretoras, que são o cão chupando manga. Se ela tirou 1000 com as nossas corretoras, significa que ela realmente é fodástica e é candidata a 1000 esse ano, porque, olha, elas enxergam até os pingos nos is fora do lugar. O tema era sobre combate ao etarismo no Brasil, que nem é um tema tão importante assim, mas ela conseguiu um resultado extraordinário. Vamos ver, por exemplo, o segundo parágrafo dela. Ela propôs no segundo parágrafo discutir sobre, vamos ver, diante desse cenário, os obstáculos que impedem a ratificação dessa problemática apoiam-se, seja na fragilidade familiar, seja na ordem de prioridade governamental. Então ela vai falar sobre fragilidade familiar nesse parágrafo. Vamos ver. Nesse viés, cabe pontuar que a vulnerabilidade dos laços afetivos familiares, olha o jeito como ela reelabora o tópico, só para não ficar repetido tão próximo, perpetua o etarismo, que era a palavra núcleo do tema, tá vendo? Reforçada aqui. O que vem no jogo do 4, depois do tópico frasal pequeno, uma linha, repertório. Sob essa ótica, o sociólogo Zygmunt Bauman critica a fragilidade das instituições, Estado, família, escola, descrevendo-as como zumbis, pois perderam seus papéis sociais. Dentro do repertório tem o quê? A tese de novo, família. Tá vendo isso?
dentro do repertório, a palavra núcleo da tese aparece reforçada. Ficaria perfeito o quê? Se ela tivesse incluído idoso só. Bom, nesse sentido, esperamos o que agora? Uma comprovação de que isso está certo, ou de que isso aconteça. Nesse sentido, por causa dessa zumbização da família, olha, a família, que é o núcleo, todas as frases têm família, já que a tese é família. Houve uma fragilidade dos laços afetivos, o qual substituiu o papel dos idosos, que é a minha tese, como uma espécie de guia moral para indivíduos ultrapassados, sem função social. Bom, um exemplo, agora vem a parte concreta, palpável, um exemplo disso, dessa vulnerabilidade, porque vulnerabilidade é a palavra da tese, ela arrasta a vulnerabilidade para cá, das relações, reside no fato de que, por não encontrarem lugar dentro do núcleo doméstico, as pessoas mais idosas, que é tema, são tratadas frequentemente como um fardo a ser carregado. Ficou perfeito esse exemplo, na minha opinião? Não ficou, podia ser mais específico. Como assim um fardo? Elas são deixadas num quarto, perecendo e não participam das decisões da família. Raramente elas são ouvidas. Quase sempre são levadas para lares de idosos afastados do núcleo familiar. Mal são reconhecidas pelos mais jovens. Quanto mais concreto for, melhor é. Acho que poderia ter ficado mais concreto. Bom, dessa forma, essa afetividade debilita a cidadania dos idosos e impede a aceitação das diferenças, porque diferença também era a palavra do tema, tá vendo? Aqui, mesmo que o exemplo dela não tenha ficado perfeito, a estruturação ficou, intocável, inquestionável, da distribuição, da reiteração da tese, da reiteração do tema. Tudo que a gente fala até agora sobre C3, você está vendo que é estrutura e repetição, a essência é essa. Enquanto você está aí preocupando com poesia no texto, nós estamos preocupando com gente que faz repeteco, com papagaio, feito Gabriela Papagaia, que eu falei mais cedo. Conseguiu perceber um pouco melhor o que é isso? O que é projeto de texto? Montar 4 frases para cada parágrafo religiosamente. Evoluir o parágrafo de desenvolvimento de tese, repertório reforçando a tese, exemplo comprovando o repertório e impacto. Exemplos detalhados nessa construção para comprovarem que a situação existe. Não muita distância do texto de apoio, a fruta não pode cair longe do pé. O texto de apoio está aqui, sua redação está de cá, fica perto, não distancia. Tema repetido em todas as frases, praticamente. Garante projeto de texto impecável. Agora eu quero que você me manda como você tem feito, o que está faltando, me mostra seu parágrafo de desenvolvimento agora, que a gente vai analisar o que está acontecendo aí, o que está faltando no seu texto, para a gente colocar a sua redação no nível de Gabriela, no nível de Caio, no nível de Júlia, no nível de Yasmin, porque o próximo 1000 precisa ser o seu.